Oi, meu nome é Denise e bem-vindo ao canal. Hoje vou falar do livro O Velho e o Menino, do Roberto Tranjan. E como vocês podem ver aqui, ele foi um best-seller. Então eu vou fazer a resenha desse livro, falar sobre o que é esse livro, já vou adiantando que ele fala sobre propósito. E no final eu vou falar o que é necessário para você ser um autor best-seller. Sempre busquei muito esse assunto, propósito, vocação, propósito de vida, e eu gostei muito desse livro porque eu achei ele muito prático. O autor, o Roberto Tranjan, ele traz de forma romanceada o caminho que ele mesmo percorreu para encontrar o propósito de vida dele. O menino do livro é o próprio autor, e o velho é o Benjamin Tafu, que o autor diz ter encontrado e se tornado grande amigo. Como é que funciona a história do livro? Ele conta que ele encontrou esse velho Tafu no ônibus e os dois ficaram muito amigos. E ele começou a visitar esse velho na casa dele. Nessa época ele estava cursando a faculdade e estava trabalhando com investimentos, o autor do livro. E nessas conversas com o velho, ele começou a se questionar muito sobre qual seria o objetivo da vida. Porque ele trabalhava e estudava, mas não via muito sentido nisso. Então o velho começou a explicar alguns conceitos para ele encontrar o propósito de vida dele. O primeiro conceito que eu achei super interessante é que o velho diferencia destino de desígnio. Destino seria aquilo que você está destinado a ser, uma coisa que é para você fazer no futuro e que já foi determinada. Agora, desígnio é uma coisa que você busca no futuro, mas que você tem que fazer no presente para conseguir atingir no futuro. O velho pede pro autor, o menino, fingir que ele é o Aladim, da lâmpada maravilhosa, e fazer 3 desejos. Então ele vai lá e anota os 3 desejos. E ao longo do livro, ele vai submeter esses desejos a 5 desígnios, que seriam 5 sentidos de vida, 5 sentidos que estão para além dos simples desejos materiais do menino. Entra na história também um outro personagem, que é o medo, porque o medo sempre aparece nas nossas vidas. E o velho explica para o menino que nós não temos que vencer o medo, nós temos que aprender a lidar com o medo. Como se o medo fosse aquele cara chato que fica sempre te botando para baixo e te atrapalhando de fazer o que quer que você queira fazer. Mas que você tem que aprender a viver com ele, a conviver com ele e fazer as coisas independentemente do medo. Eu achei muito interessante esse livro, porque você vai acompanhando a história do autor e vai observando ele traçar os desejos dele, ele determinar os desejos dele, e ele submeter os desejos dele aos 5 desígnios. Isso você pode fazer também, é o mais legal, é um livro que você também participa disso. Então você vai eleger 3 desejos, desejo de ser rico, ou desejo de comprar uma casa, desejo de viajar, qualquer desejo. Pode ser qualquer desejo no começo, porque esses 3 desejos vão se submeter aos 5 desígnios, aos 5 sentidos de vida, e ele vai lapidando os desejos à medida que o livro vai avançando. Eu vou passar aqui por alto, então, esses 5 desígnios que vem no livro, para você também conseguir lapidar os seus 3 desejos. O primeiro desígnio é se perguntar se você está agindo como criador ou como criatura. Se esses 3 desejos que você anotou são realmente seus desejos, como criador deles, ou se você está agindo como uma criatura que só se submete aos desejos dos outros. Então, os seus desejos são seus desejos mesmo, ou são desejos dos seus pais, da sociedade, da mídia, ou de quem quer que seja. Ele, inclusive, cita nessa parte o Fernando Pessoa, que eu achei uma frase fantástica, que eu vou trazer aqui para vocês. Somos o intervalo entre nosso desejo e aquilo que o desejo dos outros fez de nós. Grande pessoa, né? O segundo desígnio é você pegar os seus 3 desejos, depois que você já se perguntou se eles são seus desejos mesmos ou são desejos de outra pessoa, e se perguntar: esses 3 desejos querem suprir uma falta ou querem revelar uma farta? Sendo que preencher uma falta é suprir uma carência que você tem. Por exemplo, eu quero ganhar muito dinheiro. Significa então que o dinheiro que você está ganhando não está suprindo a sua necessidade que você acha que tem. Não seria um desejo para extravasar para fora o que você tem, mas seria um desejo para preencher o que falta dentro de você. Já a farta significa que você tem alguma coisa muito grande dentro de você e você quer botar isso para fora. Na forma de ajuda, na forma de expressão, uma expressão artística, uma expressão de ajuda. E a farta seria você extravasar uma coisa que está sobrando dentro de você. Ele observa que a farta não é excesso, porque o excesso também significa uma falta. A farta estaria mais ligada com a fartura, com aquilo que você tem e sempre sobra. Tanto sobra que você pode dividir com as outras pessoas.
Depois que você já observou se os seus desejos são os seus desejos mesmos e que você está agindo como criador, já se perguntou se os seus 3 desejos estão ligados ao que falta em você ou que farta em você, vem o terceiro desígnio, que é você se perguntar se os seus 3 desejos te tornam mais útil ou contributivo. E aqui eu achei muito interessante porque me pegou. Eu sempre achei que eu tinha que ser útil, que eu tinha que ajudar as pessoas sendo útil. Mas ele coloca a utilidade como uma coisa objetificada. Você faz um vínculo na objetivação das coisas. Se você é útil, você vai ser usado e vai ser jogado fora. Agora, se você é contributivo, você está sempre disposto a ajudar e reciclar o que você sabe para ajudar cada vez mais. Então você nunca vai ser descartado. Nesse trecho ele chama atenção para esse olhar que nós temos da vida, de olhar as coisas e as pessoas mais subjetivamente, sem ser um objeto, mas com personalidade. Porque quando você olha as coisas como tendo uma personalidade, como tendo uma vida, não como sendo um objeto, você dá mais valor a elas, você mais respeita mais elas, então você pode contribuir com elas. Então você vai pegar lá seus 3 desejos, vai reescrever. E aí, eu tô sendo mais útil, eu tô querendo ser útil ou eu tô querendo ser contributivo? Eu tô vendo esses 3 desejos como objetos que eu tenho que alcançar e depois que eu alcançar não vão fazer mais sentido? Ou como é que eu posso transformar eles em uma forma de eu contribuir com a sociedade como um todo? Depois que você fez essas 3 reflexões, você vai para o 4º desígnio. No 4º desígnio, você tem que perguntar se a sua chama interna se conecta com o mundo externo. Se você pode usar essa chama interna sua para oferecer como serviço para as outras pessoas. Eu lembrei nesse trecho do Ikigai, que é aqueles círculos que a gente faz fazendo a interseção do que eu gosto, do que eu tenho paixão, do que eu sou bom para fazer e do que pode ser útil para as outras pessoas. No Ikigai, você junta esses 3 pontos da sua paixão, do que você sabe fazer e do que vai ser útil para as outras pessoas, seria o seu propósito de vida. E aqui nesse 4º desígnio, ele traz isso. Para mim ficou muito forte essa relação de você entender se a sua paixão, aquilo que está dentro de você e que você acaba aprendendo a fazer como uma habilidade, porque você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, se ele pode ser útil para as pessoas. E o 5º desígnio é se perguntar se depois que você conseguir realizar esses 3 desejos seus, se o seu sentimento vai ser de ufa, consegui terminar ou oba, consegui terminar. Porque tem muita diferença. No ufa, você quer só o resultado, você não está muito ligado no processo. E no oba, você gosta do processo e gosta do resultado. Tanto é que quando você acabar, você estaria disposto a fazer tudo de novo, porque o processo também foi muito legal. Depois de passar os 3 desejos por esses 5 desígnios, o velho Tafu pede pro menino escolher apenas um, que se ele fizesse, todos os outros também acabariam de alguma forma sendo realizados. E, para finalizar ainda, depois dessa última pergunta, de escolher só um, ele pergunta se ele estaria realmente disposto a largar tudo para realizar esse único desejo. Se você está em busca do seu propósito de vida, eu recomendo fortemente que você faça como está descrito no livro. Ou melhor, leia o livro, porque ela vai ter mais detalhes de como você fazer isso. Mas faça isso, anote seus 3 desejos e submeta ele a esses 5 desígnios, esses 5 sentidos de vida, para você ter mais clareza. Eu confesso que de todos os livros que eu já li a respeito de propósito, esse eu achei muito mais prático, muito mais fazível, muito mais palpável. Fazível não existe, hein, gente? Agora, se você é escritor e tá em busca do seu propósito na escrita, eu vou te fazer as seguintes perguntas. Você acha realmente que ser um autor best-seller, que ter um livro best-seller, assim como esse livro, Velho Menino, foi um best-seller, é o seu destino, é o seu propósito de vida? Se você acha que sim, eu já vou te dar uma notícia muito boa. Saiba que existe uma fórmula para se escrever um livro best-seller. E é a respeito disso que eu vou falar agora. O velho Tafu, ele deu 5 sentidos para você descobrir o seu propósito. E eu vou te dar 5 dicas para você transformar o seu livro num best-seller. Antes de tudo, você tem que entender que o que é um livro best-seller. Um livro best-seller é um livro que vendeu muito. Se ele vendeu muito, ele vendeu para muitas pessoas. Ou seja, o livro teve muitos leitores. Se ele vendeu muito para muitos leitores, significa que ele tem uma série de características que atinge muitas pessoas, que abrange um público muito grande. Sabendo disso, eu vou te dar aqui as 5 características do best-seller e você vai achar um tanto quanto lógicas. Então vamos lá. A primeira dica para você escrever um livro best-seller que venda muito, que atinja muitas pessoas, muitos leitores, é falar de um assunto que interessa a muita gente. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim não. Por exemplo, Velho Menino.
do Roberto Tranjan. Ele fala de propósito. Hoje em dia, todo mundo quer saber o seu propósito de vida. Ninguém mais quer só trabalhar num emprego que não gosta para receber um dinheiro, sei lá, até bom de repente, mas fazendo uma coisa que não vê sentido. Então todo mundo quer saber qual que é o seu objetivo de vida, qual que é o seu propósito de vida, qual que é a sua vocação. Então é um tema que abrange muita gente. Assim como temas arquetípicos, relacionamento de pai e mãe, de familiares, relacionamentos amorosos. Quais outros temas que estão em voga? Tem um que é muito bom. Nossa, eu já vi falar tanto. Relacionamento tóxico, narcisistas, orgias sexuais, temas ideológicos, conflitos políticos. Isso dá muito ibope. Muita gente está interessada nesse tipo de assunto. Ah, mas eu escrevo ficção, como é que eu vou falar sobre esses temas? Simplesmente falando desses temas. Pode reparar que os livros de ficção, que são best-sellers, falam de assuntos normalmente romances complicados que as pessoas, em geral, têm. Não fala de um romance, assim, muito específico, de um casal muito específico, que tem características muito específicas. Não, são temas, normalmente, assim, da natureza humana, da alma humana, dos conflitos de relacionamento comuns que todos têm. Normalmente é aí que você vai ter um tema de best-seller. Então, se você quer ter um livro best-seller, foca nesses temas que provavelmente você vai agradar uma quantidade maior de pessoas. O segundo item da fórmula do best-seller é ter uma linguagem fácil, acessível. Você não pode vir com temas filosóficos muito profundos. Não digo que tem que ser rasos, mas tem que ser fáceis de serem absorvidos, de serem compreendidos, de serem entendidos. Porque senão as pessoas vão ler talvez uma linguagem muito culta, com muitas gírias, muito regionalista, não agrada. Então tem que ser uma linguagem que muita gente vai compreender. O terceiro requisito muito importante para você ter um livro best-seller, que foi lido e recomendado por muitas pessoas, é você cuidar da emoção do livro. Ele não é uma emoção natural. O livro best-seller, você não consegue parar de ler ele, simplesmente ele é magnético. Porque ele tem um vai e vem emocional, que normalmente é pensado pelo escritor, é pensado pelo autor. Ele faz isso de propósito para você não conseguir parar de ler a história. A emoção escala muito, você fica muito empolgado para saber o que está acontecendo, a aventura escala de uma maneira assim muito emocionante e depois ela diminui e você relaxa um pouco. Quando você pensa em parar, acontece uma coisa muito legal, alguma coisa que te puxa para dentro da história de volta e você não consegue parar, ou pelo menos fica pensando nisso e volta sempre para a história. Ele tem uma variação emocional que é planejada, que é pensada. Ah, mas existem muitos autores que não planejam essa emoção. É engano seu. Porque normalmente os livros são planejados. É difícil você ter um livro que é escrito, que faz tanto sucesso com tantas pessoas e que o autor não pensa nisso. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer. Por exemplo, o Stephen King, eu acho que ele já não pensa mais nesse vai e vem emocional. Porque ele já tá tão habituado a escrever esse tipo de história, que tem essa composição de vai e vem emocional, que te prende tanto, ele já sabe tanto fazer um gancho pra te trazer de volta pra história, que ele já não pensa mais. Mas vamos combinar, ele é muito craque no que ele faz. Ele já faz isso há muitos anos, ele faz isso muito, ele escreve muito, ele é muito prolífero. Então, ele já tem esse conhecimento inconsciente. E no começo eu tenho certeza que ele pensava para fazer. Então, se você quer ter um livro best-seller, é melhor você pensar, você planejar o seu livro e colocar essa variação emocional de forma a entreter o leitor, manter o leitor dentro da história, para que ele não abandone o seu livro simplesmente, para que ele comece e acabe o seu livro e fique tão empolgado com a história que ele queira recomendar para outro leitor. E assim vão escalando os leitores. O quarto requisito para ter um livro best-seller é o livro parecer profissional. Isso tudo também é pensado. O livro tem que ter uma capa profissional, ele tem que ter diagramação profissional, ele tem que ser revisado por um profissional, ele tem que ser bem escrito, ele não pode ter erros de português, ele tem que estar direcionado para o público certo, porque eu não sei se você já reparou, mas existem capas para cada tipo de público, para cada tipo de gênero literário. Então, uma capa de um livro de poesia vai ser uma coisa mais artística, mais abstrata, diferente de uma capa para livros tipo esse, que são capas mais clean, tá vendo? Uma cor mais sólida. Ele tem poucos elementos, mas os elementos significam alguma coisa. Ó, o chapéu faz referência ao velho, a bicicleta faz referência ao menino. Eu já vi o Roberto Tranjan também falar sobre essa bicicleta, de que a gente fica muito focado, isso é uma coisa legal do livro. Ele fala que a gente fica focado muito nas rodas, em caminhar na vida, né? Em rodar a roda, em caminhar a vida, e não presta atenção no eixo da bicicleta, que é o que sustenta, na verdade, a nossa vida. Isso é legal, hein? Olha pra você ver que coisa, metáfora
simples e bonita, e que a bicicleta tem um eixo, então você tem que reparar no eixo, o eixo seria o seu propósito de vida. Então é uma capa clean, uma capa parecida com as capas de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, apesar de ser um pouquinho romanceado o livro, ele tem essa capa assim mais clean. Então ele tá de acordo com o tipo de público, com o público leitor desse gênero de livro. Se você quiser que o seu livro seja um best-seller, você tem que atentar também para esse tipo de coisa, que ele pareça profissional, mas sempre esse profissionalismo é focado no leitor, em quem vai receber o livro, quem vai ler o livro. E além da capa, você pensa também no resumo da obra, tem que ser um resumo interessante, aquele resumo que fica atrás do livro na quarta capa. Você tem que pensar nos brindes, você tem que pensar em tudo que engloba esse livro, os marcadores, etc., para ele parecer o mais profissional possível. Porque assim você atinge um público maior. Porque a gente gosta de coisa mais profissional também, né? Vamos combinar. E quinta e última característica, ou requisito para se ter um best-seller é marketing. É isso mesmo. Se você quer ter um best-seller, um livro que vende muito, então você tem que vender muito. E vender muito envolve toda uma campanha de marketing, todo um planejamento para que esse livro seja divulgado, para que esse livro apareça em todos os lugares, os leitores vejam que esse livro existe e queiram ler, tenham interesse na leitura e vão ler com certeza e vão recomendar o seu livro e assim vai propagando até você virar um best-seller, você ter um livro muito lido. Sim, hoje em dia você não precisa gastar tanto dinheiro com marketing, mesmo sendo um autor autopublicado, mesmo você não tendo editora, mesmo você publicando seu livro sozinho, você pode fazer esse investimento em marketing. E não precisa gastar tanto dinheiro, mas saiba que se você gastar mais vai vender. Ah, Denise, mas eu conheço gente que virou best-seller, que o livro explodiu e não gastou tanto assim com marketing, porque teve sorte, gente, vamos pensar, teve sorte. Alguém famoso que tinha muitos seguidores, ou que apareceu numa rede, sei lá, leu o livro, gostou e fez uma propaganda daquilo e aquilo vendeu bastante, o livro vendeu bastante. Mas não é a regra, é a exceção. Não vamos trabalhar com exceções, vamos trabalhar com regras, porque senão exceção é a desculpa do preguiçoso. Então vamos trabalhar com a regra. Se você quiser ter um best-seller, além do seu livro ser de um tema amplo, agrada a muita gente, ele tem que ser fácil de ser lido, ele tem que parecer profissional, ele tem que ter uma campanha de marketing, então tem que ter tudo isso que envolve um livro best-seller. Se você quer mesmo ter um livro best-seller, você tem que fazer essa formulazinha dos livros que vendem muito. E o que tem a ver um propósito de vida com um livro best-seller? Se você é escritor e talvez tenha tido um propósito na sua vida, tenha pensado que o propósito da sua vida é escrever um livro, ou escrever vários livros, uma série de livros, e ser muito conhecido, e lido, e famoso, e assim se tornar um autor best-seller, saiba que você tem que rever realmente o que você deseja. Rever no fundo do seu coração se ser best-seller é uma coisa que você almeja de verdade. Muitos escritores iniciantes tem essa ilusão, tem esse sonho de escrever um livro, escrever uma série de livros e ficar muito famoso, ganhar muito dinheiro e virar best-seller. Só que, sinceramente, isso é ilusório. A não ser que você queira seguir essa fórmula. Não, meu sonho mesmo, meu propósito de vida é ser conhecido, é famoso, ganhar muito dinheiro, é ser um best-seller, vou escrever vários livros e vou vender muito. Então você tem que seguir a fórmula. Mas isso não é a realidade de todo escritor. Na verdade, você começa a escrever, a maioria dos escritores começa a escrever porque tem um desejo sincero, profundo, de dentro do coração, de contar uma história. E nem sempre essa história é para todo mundo. E nem sempre essa história vai vender tanto para tantos leitores. E você tem que pensar, sinceramente, no seu propósito como escritor. Se esse é seu propósito como escritor, é ser um best-seller ou simplesmente contar a sua história, ser feliz com isso e contar a sua história para alguns leitores que vão ler as suas histórias e vão ficar tão felizes quanto você ficou de colocar essa história no mundo. Então tá aí uma reflexão a ser feita se realmente você que escreve tem esse desejo, esse propósito de ser best-seller ou se o seu propósito mesmo é só escrever e ser feliz com isso. Nem por isso os best-sellers são ruins. Eu li O Velho Menino, que é um best-seller, gostei muito, dei 5 estrelas porque me ajudou, porque ele foi muito prático, ele chegou no objetivo dele, desse livro, que é de ajudar você a descobrir o seu propósito, ele me ajudou com o meu propósito. Então achei que foi um livro muito bom. E ele é um best-seller, não significa que os best-sellers são ruins, certo? Então essa foi a minha resenha de escritor. Se você gostou, curte, compartilha com alguém que quer descobrir o seu propósito, ou com alguém que escreve e pensa em escrever e ser famoso com isso, não sei, vai que...
Comenta aqui se você concorda, se você discorda, se você acha que não tem nada a ver, se você escreve, me conta pra gente trocar figurinha. Foi um prazer fazer essa resenha de escritor pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.